Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema importante dentro do processo penal. Imaginem vocês que existe um processo criminal contra uma pessoa e essa pessoa é condenada com um trânsito em julgado. Há possibilidade de apresentar algum recurso ou tomar alguma medida depois dessa situação? Sim. Existe o próprio Código de Processo Penal estipula que a revisão criminal pode ser apresentada, mas para isso você tem que ter alguns elementos. O primeiro dele é o seguinte: somente o réu ou o seu procurador ou os parentes do réu, se no caso tiver falecido, podem entrar com esse pedido, que no fundo é uma ação para desconstituir a sentença já condenatória transitada em julgado. E qual o prazo que você tem para apresentar a revisão criminal? Não existe um prazo, pode ser a qualquer tempo, antes ou depois da extinção da pena. Na verdade, é que vige um princípio da inocência. Então, se tiver os elementos necessários para ter a revisão criminal, o tribunal ou até mesmo o juiz pode rever essa condenação. Mas aí tem que ter alguns pressupostos, que são eles: tem que existir uma sentença penal condenatória, tem que ser feita através de um crime ou de uma contravenção. E o básico, tem que ter também um trânsito em julgado. O artigo 621 do Código de Processo Penal estipula as condições que você vai poder apresentar a revisão criminal. São elas: se uma sentença condenatória for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine e autorize a diminuição da pena. Essa competência para você entrar com a revisão criminal é dentro do juiz ou do tribunal que estipulou a condenação. E também um dos efeitos que tem decorrência da procedência da revisão criminal é a desconstituição da sentença ou até mesmo a anulação do processo criminal em razão de ter alguma situação que lhe permita essa anulação. Portanto, esse é um tema muito importante. Atualmente, essa revisão criminal é julgada dentro de uma Câmara Especial, dentro do Tribunal de Justiça ou até mesmo do STJ, do Supremo, e ela pode ser apresentada, inclusive, nos casos de júri. Se você tiver uma condenação calcada no processo do júri, mesmo assim você pode depois apresentar uma revisão criminal. Então, portanto, esses são os pontos mais importantes da revisão criminal, que é um dos assuntos que estão em voga atualmente dentro do processo penal. Portanto, voltarei em breve com mais temas relacionados ao direito processual penal. Abraço! Olá, meus amigos do ADV Justo, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre apropriação indébita. Esse assunto surgiu essa semana na mídia e é por isso que eu quis comentar com vocês. O que é apropriação indébita? Apropriação indébita é quando a pessoa tem algum bem em confiança dada pela outra pessoa. Aqui tem uma questão interessante. Qual que é a diferença, então, de apropriação indébita, furto e estelionato? Vamos pensar num exemplo simples. Eu dou o meu carro para que uma pessoa tome conta dele. Isso, se esse meu amigo se apropriar desse veículo, ele vai estar cometendo o crime de apropriação indébita. Agora, se esse amigo furtar sem a minha autorização esse veículo, ele vai estar no crime de furto. Agora, se por alguma circunstância ele me enganar e tomar conta desse veículo, ele vai estar cometendo o crime de estelionato. Voltando então ao crime de apropriação indébita, uma pergunta muito interessante: quem que pode cometer o crime de apropriação indébita? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer isso. Então, e os funcionários públicos podem cometer? Sim, mas aí eles vão ter um tipo específico que o Código Penal chama de crime de peculato. Agora, e os empresários também podem cometer esse crime de apropriação indébita? Podem, inclusive, é bem comum isso, porque um exemplo para vocês
lembrarem o empresário tem os seus funcionários e ele é responsabilizado em descontar o INSS de seus funcionários e repassar essa quantia para o INSS. Se ele desconta dos funcionários e não repassa, ele vai estar cometendo um crime de apropriação indébita, o que o Código chama de apropriação indébita previdenciária. E os prefeitos também podem cometer? Sim, podem cometer. Da mesma circunstância, se ele descontar dos seus funcionários públicos e não repassar para o órgão competente. Agora, uma questão também interessante. Achado é roubado? Aí vem um ponto ainda ligado à apropriação indébita. Achado é roubado. Existe um artigo próprio no Código Penal, o 169, que ele estipula que se você achar alguma coisa, você tem que devolver à pessoa ou às autoridades competentes. Se você não devolver, você vai estar cometendo esse crime de apropriação indébita. Portanto, gente, esses são os pontos que eu queria colocar a respeito da apropriação indébita. Até mais, um abraço! Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma decisão praticada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente que envolve o direito processual penal. Essa decisão que ocorreu recentemente foi em decorrência de uma ação proposta pela OAB e o Partido Ecológico Nacional. Eles entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade, dizendo que essa decisão que permitiu a execução da pena proferida em fevereiro estaria ferindo o artigo 283 do Código de Processo Penal. Por esse artigo, somente existirá uma prisão se for uma prisão decorrente de um ato em flagrante delito, em razão de uma prisão processual, ou o ponto que é a divergência, em razão de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, houve uma divergência. Se essa decisão do Supremo que permitiu a prisão, a execução da pena em segunda instância, estaria infringindo esse artigo 283 do Código de Processo Penal. E aí houve uma divergência dentro do próprio Supremo. 5 ministros entenderam que a possibilidade de execução da pena estaria ferindo esse artigo. Então seria caso de parar com essa possibilidade. Contudo, a maioria da corte, 6 votos, entenderam que não, que o fato de você possibilitar a execução da pena nesse momento não interfere nesse artigo, não é inconstitucional e muito menos fere o princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade. Então, eles entenderam que há a possibilidade, portanto, do réu ser preso, muito embora tenha ainda a possibilidade de ingressar com um recurso especial ou um recurso extraordinário. Na minha concepção, é uma decisão equivocada, embora a gente tenha que respeitar, mas ainda é uma decisão equivocada, porque o entendimento básico é que essa possibilidade existe justamente para ter uma eficácia do direito penal, uma eficácia na punição do sujeito que foi condenado em segunda instância. E na minha concepção, o fato só está acontecendo em virtude da demora no julgamento pela Justiça. Se houvesse uma rapidez nesse julgamento, lógico que isso não seria necessário. Então, o que falta, na verdade, é uma estrutura judicial para que possibilite um julgamento mais rápido. Na nossa próxima participação, irei falar sobre delação premiada. Até lá! Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade e vou falar um pouco sobre delação premiada. A delação premiada é um instituto que está em voga, está na moda, a gente vê nos jornais, mas ela já existia dentro do Código Penal em algumas leis extravagantes já há algum tempo. Ela foi agora recentemente regulamentada na Lei da Organização Criminosa, a 12.850 de 2013. Para ser aplicada a delação premiada, ela tem que ser aplicada dentro dessa lei, que seria uma organização criminosa. Então, não é em qualquer crime que ela vai ser aplicada.
tem que ter a organização criminosa, que para essa lei tem que existir mais de 4 pessoas, tem que ter uma divisão de tarefas, os crimes têm que ser com pena maior de 4 anos e ter também um caráter transnacional. Dentro desse perfil, aqui a gente vai estar dentro de uma organização criminosa que, por consequência, vai permitir uma delação premiada. Como eu disse, ela já existia em alguns sistemas, como o Código Penal, no artigo 159, na Lei de Drogas, na Lei contra a Ordem Tributária, e agora foi regulamentada. A delação premiada, na verdade, ou como a lei chama de colaboração premiada, ela pode ser aplicada em qualquer fase. E um dos benefícios que ela pode instituir é o perdão judicial. O juiz pode distinguir o processo, pode até mesmo reduzir uma pena até 2/3 e pode ter até a conversão de uma pena em restritiva de direito. Mas para isso tem que ter alguns requisitos. Quando o delator for fazer essa delação premiada, ele tem que identificar todos os participantes dessa organização criminosa, ela tem que recuperar o produto do crime e tem que ajudar na investigação. Se não ocorrer essa ajuda, essa identificação ou até mesmo essa recuperação, ele não vai fazer jus a essa delação. Mas o que é mais importante aqui no ponto é que essa delação pode ser feita diretamente com o delegado, com o promotor e depois é homologado pelo juiz. O juiz entra na última fase, ele só vai homologar essa delação premiada e vai observar se os requisitos legais foram preenchidos. O detalhe importante que eu queria falar com os colegas é que em toda essa fase tem que existir a participação do advogado. Então agora, diante desse novo instituto, os advogados terão participação efetiva e eu penso também que será uma nova alternativa de defesa dentro dos casos em que há a possibilidade de delação premiada. Portanto, gente, é isso. Até a próxima. Oi, tudo bem? Como vai? Hoje eu vou continuar falando um pouco mais de prisão, só que a prisão civil, que é aquela decorrente do devedor de alimentos. Um ponto importante para a gente começar é que a Constituição Federal, já no artigo 5º, prevê a possibilidade da prisão por obrigação alimentícia, também na hipótese de depositário infiel. Aqui é importante lembrar que o próprio STF já tem uma súmula vinculante número 25 que entendeu que não poderá ter a prisão do depositário infiel. Então, a questão do depositário fica já afastada em razão do Pacto de São José de Costa Rica. Agora, a prisão civil por dívida de alimentos é possível, está prevista na Constituição e também tem um respaldo na própria legislação infraconstitucional. Mas um assunto que é interessante é o seguinte: como que acontece essa prisão? Se o devedor de alimentos deixar de pagar esses alimentos, os últimos 3 meses dessa inadimplência podem ser cobrados via justiça. E para isso, o credor pode pleitear a prisão civil do devedor. Só que tem um porém, que fica a questão: é legal essa prisão civil? É possível essa prisão civil? Há uma discussão muito interessante, com base até mesmo no Pacto de São José da Costa Rica, dizendo que como é uma dívida, que não poderia existir uma prisão decorrente de dívida. Mas essa posição é uma posição minoritária, uma vez que próprio STJ, que, por exemplo, já permite essa prisão civil por dívida de alimentos, o que vem tendo respaldo em outros tribunais. Dessa forma, hoje a maioria da jurisprudência já tem um entendimento que é possível a prisão civil do devedor de alimentos, até com respaldo na Constituição e no próprio CPC, que estabelecem esse ponto. Por fim, apenas gostaria de lembrar a vocês que caso o devedor seja preso, ele não isenta da responsabilidade de pagar os alimentos, que poderão ser cobrados na forma de uma execução normal. Portanto, esse é um assunto que eu gostaria de abordar com vocês e na próxima oportunidade voltarei com mais temas relacionados ao direito processual penal. Obrigado e até mais.
Olá, tudo bem? Como vão? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante na área do direito penal, que é essa nova estipulação do Código de Processo Penal, do artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal. É uma novidade muito importante e que vai impactar muito a advocacia criminal. Essa mudança vem no mesmo sentido das outras que foram propostas um tempo atrás, que é a delação premiada, a questão da transação penal, a questão da suspensão do processo, lá da Lei 9.099, e agora essa que fala do acordo de não persecução penal. Aqui é importante dizer, pessoal, que tem que tomar um pouco de cuidado só para ver se vale a pena fazer esse acordo ou não. O que é importante é, primeiro, ver se estão presentes os requisitos para o seu cliente ter direito a esse acordo. Tem que ter uma denúncia do promotor, depois da denúncia você pode fazer esse acordo. Se tiverem presentes os requisitos legais, se for realmente do interesse do seu cliente, você pode fazer isso. Mas lembrando que ele vai ter que confessar o delito, ele vai ter que fazer uma reparação do dano, ele não vai ter esse mesmo benefício durante 5 anos. Então, na verdade, nós como advogados, nós temos que orientar o cliente com todas essas situações e ver se é o melhor caminho mesmo. Então, nós vamos ter várias opções de transação. Nós vamos ter a transação penal da 9.099, nós vamos ter a suspensão do processo e agora nós vamos ter esse acordo de não persecução penal. O que é importante aí também, gente, é que depois que é feita essa negociação com o promotor, dentro de um parâmetro que foi estabelecido dentro da lei, ela vai ser encaminhada para o juiz e o juiz vai homologar. Se tiver qualquer condição um pouco fora do padrão, o juiz vai negar essa homologação. E resolvendo o assunto, o réu cumprindo todas as obrigações que foram assumidas, extinguindo, pagando o que tem que pagar e tudo mais, vai existir a extinção da punibilidade do réu. Então, nós, como advogados, estamos pegando agora um momento muito específico do direito penal, muito importante e inovador. E é um assunto que depois eu vou voltar a falar mais com vocês, tá? Um abraço, até mais! Olá, amigos do ADV Jus, tudo bem? Como vão? Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Essa semana nós vimos uma repercussão, uma briga praticamente aí de 2 funcionários públicos, um desembargador e outro um policial. É um caso realmente muito inusitado e infelizmente aconteceu isso. Na situação em si, nós temos que analisar na questão jurídica, né, principalmente no aspecto penal, né? Então, ali nós vamos estar observando 2 crimes, na minha visão. O crime de desacato e desobediência. Aí, uma questão interessante. É possível o próprio funcionário público cometer um crime de desacato ou desobediência, já que esses crimes existem dentro do Código Penal para resguardar o funcionário público? Sim, a doutrina tem uma posição, a doutrina, a jurisprudência já sacramentada, dizendo que o sujeito ativo do crime pode ser também um funcionário público. Então, no caso em vértice, no caso que foi divulgado, inclusive nacionalmente, o desembargador estaria cometendo um crime de desacato e um crime de desobediência. Houve uma repercussão muito grande e ali o que está sendo em jogo, o que está sendo resguardado, não é o policial em si, mas por trás do policial existe o Estado, e o Estado tem que ter toda uma garantia, toda uma preservação, e é por isso que nesse caso específico, esse sujeito ativo, que infelizmente é um desembargador, vai acabar sendo punido pelo crime de desobediência e o crime de desacato. É importante lembrar, pessoal, que não cabe o crime de abuso de autoridade, porque se vocês forem ver essa lei nova que está em vigor, não existe nenhum tipo específico que abrange, engloba essa conduta que está sendo praticada aí. Então, na minha concepção,
Além da parte civil, da parte administrativa, que vai ser apurado e tudo mais, na parte penal, o sujeito ativo vai ser o desembargador e ele vai responder pelos 2 crimes de desacato e desobediência. Então, gente, esse é o meu comentário para vocês sobre essa situação que ocorreu essa semana. Até mais. Um abraço a todos. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da importância do advogado na elaboração do auto de prisão em flagrante. Um ponto importante dentro da advocacia criminal é a participação do advogado no momento da prisão do sujeito. Qualquer pessoa pode ser presa quando estiver praticando um crime, tiver acabado de praticar ou com algum instrumento que decorra dessa prática criminosa. Em seguida dessa prisão, a pessoa é encaminhada a uma delegacia de polícia que vai ser feito o auto de prisão em flagrante. Nesse momento é interessante a participação do advogado. E essa participação se justifica em razão da possibilidade de defesa também do acusado nesse momento. O advogado tem o direito de participar dessa elaboração e pode também sugestionar algumas observações para o cliente. Então, nesse momento, é importante que o advogado faça. Lembrando que é o momento de produção de prova. Então, tudo que for dito nesse momento processual, isso vai decorrer, vai ter uma consequência durante o processo, inclusive na ação penal. Desta feita, penso que qualquer participação do advogado nesse momento é imprescindível. Então, sugestionamos que nessas ocasiões as pessoas procurem seus advogados para que possam até mesmo ter um direito à ampla defesa durante a elaboração do auto de prisão em flagrante. Só mais um detalhe importante também a respeito da prisão. Após a prisão, existe a possibilidade também do relaxamento da prisão, que é uma medida judicial que o advogado pode pleitear para o juiz, indicando que há algum vício, alguma nulidade ou que não há qualquer tipo de prova a respeito dessa prisão. Então, mais um motivo que justifica a participação do advogado nesse momento. Voltarei em breve com mais assuntos relacionados ao direito processual penal. Até mais! Oi amigos, tudo bem? Como vai? Hoje nós vamos falar sobre prisão, especificamente sobre prisão domiciliar, que foi aplicada naquele caso da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro. É um caso bem específico. Para começar, é interessante dizer que a prisão é um meio de exceção. Na verdade, a pessoa tem que ficar em liberdade. Então, o Código de Processo Penal tem essa instituição, esse princípio. Além disso, é uma medida que só pode ser tomada com uma ordem judicial, não pode ser aleatória. E um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, é a prisão preventiva, que o juiz pode determinar essa prisão em algumas situações que estão elencadas lá no Código de Processo Penal. Só que agora, essa nova lei da prisão domiciliar, que já está em vigor há quase um ano, ela estipula algumas possibilidades da pessoa sair da prisão desde que apresente alguns requisitos. O primeiro deles é que não tenha motivo para ter uma prisão preventiva. Então, se não é o caso de prisão preventiva, você pode ter uma prisão domiciliar. A primeira hipótese de você ter essa prisão domiciliar é se a pessoa for maior de 80 anos. A segunda hipótese é se essa pessoa estiver doente. Então, o juiz pode autorizar que ela fique em casa fazendo o tratamento. Uma outra situação também que a lei permite é que quando essa pessoa que está sendo investigada, está sendo presa, tem que cuidar de alguma criança especial menor de 6 anos. Também é aplicada essa possibilidade no caso de gestantes. E também o caso específico da mulher do ex-governador do Rio. Se a mulher tiver que ser presa e tiver um filho menor de 12 anos para cuidar. Então, especificamente nesse caso, o juiz pode converter a prisão preventiva no caso da prisão domiciliar. E, por fim, também existe esse mesmo direito ao homem, só que ele tem que ser o único responsável por cuidar do menor de 12 anos.
Então são essas situações que são possíveis o juiz aplicar durante o processo para evitar uma prisão desnecessária da pessoa. Portanto, gente, hoje falamos a respeito das penas previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Voltaremos em breve com novos assuntos relacionados ao direito processual penal. Até mais! Oi, tudo bem? Hoje eu volto com um assunto também da área processual penal, que é o crime de concussão e o crime de corrupção. O que é concussão, que a gente tanto ouve na imprensa? A concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público. Ele exige uma vantagem indevida, está lá no artigo 316 do Código Penal. Nesse ponto, ainda desse artigo, é interessante abordar que existe um crime de excesso de exação, quando ele cobra o tributo de maneira indevida ou, quando devido, de maneira vexatória. E o crime de concussão, ele também é diferente da corrupção ativa e da corrupção passiva. A corrupção ativa é a praticada pelo particular contra o funcionário público. É aquele caso que o particular oferece ou promete alguma vantagem ao funcionário público. Por sua vez, a corrupção passiva é a praticada pelo funcionário público contra o particular, que ele vai solicitar, receber ou aceitar a promessa feita pelo particular. Então nós podemos ter tanto uma corrupção ativa como uma corrupção passiva. Se o particular oferece e o funcionário público recebe, nós teremos os dois crimes. Se o particular promete e o funcionário público recebe ou aceita, também vamos ter as duas situações. Agora, o inverso, pode existir um ponto interessante. Na corrupção passiva, o funcionário público vai solicitar uma vantagem devida ao particular. Agora, se o particular dá espontaneamente essa vantagem através dessa solicitação do funcionário público, ele não vai estar cometendo qualquer tipo de crime. Então vai existir uma corrupção passiva sem existir uma corrupção ativa. Agora, se o funcionário público recebe em razão de um oferecimento do particular, ou se ele aceita em razão de uma promessa do particular, os dois crimes estarão presentes. Então, portanto, eu queria só abordar essa situação de apontar a diferença de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Neste ponto, então, estão abordados esses pontos. Eu gostaria de agradecer e dizer que na próxima abordagem eu vou esclarecer outros pontos. Até mais! Oi, tudo bem? Meu nome é André Servidoni, sou advogado e sócio do escritório Pimenta e Servidoni Advogados Associados. Se você tiver alguma dívida no banco, o que você deve fazer? A primeira situação, se você tiver uma dívida no banco, é procurar um advogado. É certo que essas dívidas são contestáveis, você pode se defender e procurar os seus direitos. Em algumas situações, você pode até entrar judicialmente com um processo para questionar juros e o excesso de cobrança. Então, se você for questionar uma dívida bancária, procure um advogado que atue no ramo bancário. Para isso, ele vai te aconselhar a fazer os processos ou, eventualmente, até acordos com os bancos. Portanto, nesses casos de dívida de banco, seus direitos também vão ser preservados e garantidos, mas é sempre bom você ter o acompanhamento de um advogado para resolver essa situação. Oi, tudo bem? Meu nome é André Servidoni, eu sou advogado e sócio do escritório Pimenta e Servidoni Advogados Associados. Se você tiver alguma pendência com a Justiça Criminal, o que você deve fazer? Nesse caso específico, o primeiro passo é procurar um advogado. É lógico que se você não tiver condição financeira para contratar um advogado, o Estado vai fornecer um advogado público para você. Vai estar o que a gente chama de defensoria pública. Mas é sempre interessante você procurar um advogado de sua confiança. Nesse caso específico, vai ser feito um processo e nesse processo você vai poder ouvir testemunhas, juntar documentos e produzir todo tipo de prova para provar e para corroborar a sua inocência. Então, nesses casos específicos de defesa criminal,
sempre é possível fazer a defesa dos seus direitos. Oi, tudo bem? Meu nome é André Servidoni. Estou aqui para explicar como fazer a locação de um imóvel. Nesse caso específico, a primeira providência que você tem que fazer é procurar uma imobiliária conceituada na sua cidade ou na sua região. Depois disso, você faz a escolha do imóvel que você pretende alugar. O primeiro passo é você ir visitar o imóvel, ver as suas dependências, as suas instalações e ver se agrada o seu interesse. Depois disso, você vai para a imobiliária, vai ser feito um contrato de locação. E esse contrato de locação, sempre que possível, é interessante você mostrar para um advogado da sua confiança. É nesse contrato de locação que vão ser estabelecidas as cláusulas dessa locação. Vai ser feita uma vistoria de entrada e em seguida você vai poder então entrar no imóvel e fazer a locação durante todo o período que você desejar. Meu nome é Danilo. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco com relação à nova lei do direito do trabalho, com relação ao sindicato e a forma de rescisão que está se dando hoje na Justiça do Trabalho, né? Anteriormente a rescisão trabalhista se dava na figura do sindicato. Então havia uma homologação do sindicato, homologação essa burocrática. Hoje a homologação pode se dar entre empregador e empregado no próprio ambiente de trabalho. Homologada esse acordo aí entre empregado e empregador, isso aí se torna imutável no seguinte sentido: ele só vai poder ser revisto na Justiça do Trabalho caso haja alguma lesão a direito indisponível do trabalhador. Do contrário, vai ser homologado aí fazendo lei entre as partes com relação ao que ficou entabulado no acordo. Olá, meu nome é Renato Andrade, sou advogado aqui no escritório Pimenta Servidoni, Advogados Associados. Queria falar um pouquinho hoje sobre os lançamentos indevidos de nome no cadastro de Serasa e SPC. Quando isso ocorrer, o que fazer? O primeiro passo é a pessoa ir até o órgão, né, saber qual que foi a empresa que fez a negativação desse nome. Em seguida, levantar toda a documentação que ela tem junto a essa empresa, se ela fez realmente essa compra ou se ela não fez, e procurar um advogado especializado na área. Munido dessa documentação, o advogado ingressará com uma ação contra a empresa que fez essa negativação, pedindo uma liminar para que seja excluído o nome dessa pessoa do cadastro de inadimplentes enquanto se discute a veracidade dos fatos. Meu nome é Danilo e hoje nós faremos um comentário aí com relação ao inventário extrajudicial. Teve só a figura do inventário judicial, ou seja, todo mundo tinha que procurar o Poder Judiciário para fazer o inventário. Hoje tem uma alteração na lei que permite com que os cartórios possam fazer esse inventário, porém tem alguns requisitos para isso, tá? Não pode haver litígio entre os inventariantes e também não pode haver a figura do menor. A celeridade para isso que a gente traz aí é tranquilamente em acabar um inventário prazo de 30, 40 dias no mais tardar. Com relação ao Poder Judiciário, pode-se demorar de 1 a 2 anos ou até mais caso haja litígio, né? Então fica a dica aí para todo mundo.